Evangelho a ser vivido e anunciado. Hoje, Jesus nos fala da sua segunda vinda gloriosa. A Igreja vive a expectativa da segunda vinda de Cristo, desde que Jesus subiu aos céus diante dos seus discípulos. Lá, nos Atos dos Apóstolos, Lucas narra da seguinte forma a ascensão de Jesus. Jesus subiu ao céu e, diante dos seus discípulos, e uma nuvem o cobriu. E os discípulos ficaram olhando para cima, admirados, quando dois homens vestidos de branco, dois anjos, aparecem para eles e dizem: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para cima? Do mesmo modo como Jesus subiu, ele também voltará. Então a Igreja vive sempre essa expectativa, a segunda vinda de Cristo. E essa expectativa vem desde o primórdio, desde que Jesus subiu aos céus até hoje. Então nós vivemos essa expectativa. Hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 e seguintes, fala sobre a segunda vinda de Jesus. Primeiramente, no contexto, pouco antes, Jesus nos fala de tribulação. Haverá muita tribulação e muita gente aparecerá dizendo: o Cristo está chegando, ei-lo aqui, ei-lo ali. E ele pede para que a gente não dê crédito a essas pessoas, porque muitos virão, muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Mas depois desta grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará seu esplendor, cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Aqui é uma linguagem apocalíptica, porque tudo que parece perene, poderoso, forte, grande, estável, tudo isso será abalado, perderá sua força, o seu esplendor, a sua grandeza, diante da grandeza do Cristo ressuscitado, glorioso, que voltará. Ele voltará, glorioso, forte e poderoso, e nada será grande diante dele, nada diante dele será forte o suficiente, nada abalará a sua vitória. Então ele virá vitorioso. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Então a linguagem apocalíptica fala dessas grandezas da natureza e tudo mais que será abalada. Por quê? Porque Cristo voltará e estará acima de qualquer coisa. Então todos os poderes humanos, todas as forças da natureza não serão nada diante de Cristo, porque ele virá vitorioso e colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, como nos ensina as Sagradas Escrituras. E nós vivemos sempre essa expectativa e devemos estar sempre prontos, preparados, olhando os sinais dos tempos, porque muitas coisas acontecerão antes, muitas coisas. Então Jesus nos diz: compreendei, por uma comparação tirada da figueira, quando os seus ramos vão ficar tenros, quando os seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o Filho do Homem está próximo às portas. Então, devemos procurar ler os sinais dos tempos. Hoje nós olhamos para o mundo e nós vemos o quê? Muitas guerras,
muitos abalos na própria natureza, muitas coisas acontecendo. Isso não devemos nos atemorizar diante disso tudo, mas é um sinal de que todas essas coisas são instáveis. Apenas Cristo é estável. E se nós queremos uma estabilidade de verdade que permanecerá conosco na vida e depois desta vida, essa estabilidade nós devemos buscar em Jesus, nos unindo a Ele, nos agarrando realmente a Ele, de coração e com sinceridade. Hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, os nossos corações, nos fortaleça para que na vida sempre caminhemos unidos a Cristo e com a Igreja toda nós continuamos a orar. Vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.